Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que esta paz, nesta segunda-feira, início da nossa jornada de trabalho, tome conta do seu coração, acalme os seus pensamentos, dê a você a certeza que somente quando confiamos tudo a nosso Senhor Jesus Cristo, conseguimos caminhar adiante. Hoje, segunda-feira, nosso 18º dia do nosso retiro quaresmal. O tema de hoje, que nos é proposto pelo Evangelho, é uma abertura de coração para que o nosso orgulho seja destruído. O Evangelho que vai nos acompanhar nesta manhã encontra-se em Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30, e nos diz assim: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, perceba, o Evangelho hoje quer nos falar, neste nosso 18º dia de retiro quaresmal, de uma doença que todos nós vivemos, sofremos e o pior, durante muitos anos de nossas vidas, carregamos dentro de nós, fingindo que ela não está conosco. Interessante. Jesus vai falar de 2 profetas. O primeiro profeta é o Elias, e ele vai citar que no tempo do profeta Elias houve uma grande seca, houve um tempo, durante 3 anos e 6 meses, que não choveu. Portanto, falta de chuva, falta de água, falta de alimentos. Existiam muitas viúvas, porém, somente a uma foi atendido o seu pedido. E Elias foi, hospedou-se em sua casa e fez com que a vasilha de alimentos não cessasse, porque ela era simples, uma mulher humilde, uma mulher que confiava em Deus cegamente. Às vezes, esta palavra pode ser dura, mas em Deus nós devemos confiar cegamente, porque o Senhor sempre cumpre aquilo que Ele nos promete. Muitas viúvas existiam, mas somente uma foi atendida. Da mesma forma, nós vamos ouvir também o relato que havia um outro profeta, Eliseu.
No tempo de Eliseu, haviam muitos leprosos sofrendo. A lepra era uma doença que atacava o corpo, fazia com que a carne do ser humano ficasse deplorosa, ficasse em estado de podridão, putrificação até mesmo, caindo. Existiam muitos leprosos e a lepra afastava as pessoas do meio das outras, faziam com que elas vivessem escondidas, isoladas. Os leprosos só podiam viver em grupo com os leprosos, não podiam estar no meio dos outros. Existia ali um poço, uma fonte, onde dizia a lenda, a história, a presença de Deus naquele lugar, que quando as águas borbulhassem, quem nelas entrassem seriam curados. Porém, não era sempre que as pessoas conseguiam receber esta cura, não era sempre que as pessoas conseguiam receber esta graça, esta bênção. Mas o profeta Eliseu foi enviado a um leproso que clamou, que pediu, que desejou a sua cura no meio de muitos. E a graça aconteceu. E Jesus, ao perceber que, ao estar na sinagoga pregando o amor de Deus, aquelas pessoas que ali estavam, não estavam com o coração aberto para receber esta graça, Jesus cita esses dois profetas como quem está dizendo para aqueles que ali estão: olha, vocês estão vivendo a mesma doença que muitas viúvas viveram, que muitos leprosos viveram, o orgulho espiritual, o orgulho de achar que não precisam abrir o coração para que a graça de Deus possa atingir. Meu irmão, minha irmã, infelizmente, dentro das nossas comunidades paroquiais, existem pessoas que vivem esta realidade. Estão cheias de si mesmo. Se acham melhores do que as outras, acreditam ter privilégios, pensam ser pessoas únicas e capazes para realizar essa ou aquela função. Mas Jesus está dizendo, infelizmente, o seu coração ainda precisa ser aberto. Interessante porque a verdade, ela tem a capacidade de libertar o coração do ser humano para uma nova realidade. Portanto, hoje, diante deste evangelho, eu e você precisamos fazer um exame de consciência. Será que, através do chamado que Deus fez à minha vida, eu estou servindo com alegria e com entusiasmo e com a certeza de que eu não sou melhor e nem pior do que ninguém? Sou apenas alguém em que Deus confiou e escolheu? Ou será que eu estou fazendo do chamado que eu recebi um trampolim para minha própria glória e não mais para a glória daquele que me escolheu, que me elegeu e que me enviou? Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Dentro das nossas comunidades paroquiais, Deus, ele necessita, ele precisa escolher algumas pessoas para as colocá-la nas lideranças. E essas pessoas que são escolhidas não podem permitir que este orgulho espiritual tome conta do seu coração. Sabe aquela famosa frase, você sabe com quem você está falando?
Você sabe quem sou eu? Olha, atenção, cuidado, porque eu sei exatamente o que eu estou falando. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Na igreja, todos nós estamos a serviço de um Senhor, de um patrão. Nós não somos donos de nada, o dono é Deus. Trabalhamos na vinha do Senhor, somos operários. E o Evangelho, em outra passagem, vai nos chamar de servos inúteis. Porque eu preciso de Deus, Deus não precisa de mim, Deus conta comigo. Eu preciso de Deus todos os dias. Ao levantar, eu preciso de Deus. Ao caminhar, eu preciso de Deus. Ao trabalhar, eu preciso de Deus. Ao respirar, eu preciso de Deus. Mas Deus conta comigo. Portanto, precisamos, com uma linguagem como Jesus usava, como uma linguagem de parábolas, precisamos permitir que o alfinete do Espírito Santo estoure a nossa bola espiritual, aquela que nos faz achar que somos melhores do que os outros, como os nossos irmãos se sentiram. E Jesus vai dizer a eles: olha, vocês estão vivendo de maneira errada. Vocês estão achando que são privilegiados, mas na verdade não são. Estão vivendo como pessoas entristecidas no meio daquele que pode curar toda a tristeza. Pessoas amarguradas no meio daquele que pode curar toda a amargura. Meu irmão, minha irmã, que as palavras do Santo Evangelho nos ajudem a mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, mudar o nosso coração. Que eu e você não ousamos tentar jogar Jesus do precipício, como o próprio povo dele tentou fazer. Que o Espírito Santo te ajude, que o Espírito Santo me ajude também nesta caminhada quaresmal. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção e a proteção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe.